Assisti os episódios 9 e 10 de The Judge from Hell e a história ela se encaminha para o seu encerramento. Faltam ainda 4 episódios para o final da temporada, mas as fundações para o desfecho elas já estão lá. Eu vou elaborar. Fica evidente que o inferno vai ter um papel fundamental no desfecho dessa história. Digo isso porque a história de Satã roubando aquela joia de Lúcifer e vindo para a Terra, ela está sendo cada vez mais abordada, assim como a questão do serial killer Jay. Então, para além da história de Justitia e Randaon, eu prevejo um grande envolvimento ali com outros integrantes do inferno para o desfecho dessa história. Agora vamos falar especificamente dos episódios 9 e 10. Aconteceu muita coisa. O episódio 9 já começa com o velório daquela policial, né, que foi uma figura muito importante na vida do Randaon. Ele tem um surto no meio daquele velório, a Justiça acaba fazendo chover para poder chorar por ele e os demônios não identificarem ela. E logo em seguida, o Randaon, ele abandona aquela investigação que ele estava fazendo em relação a Cambiná, né, porque agora ele sabe que é ela e ele fez um acordo com o Cambiná / Justitia, e os amigos dele, policiais, acham isso muito estranho. Tanto que a equipe decide continuar investigando a Cambiná mesmo contra o desejo do Randaon. E como a policial ela faleceu, é colocado outra pessoa no lugar dela. E esse policial ele é muito estranho, ele quer ficar perto do Randaon, ele fica perguntando sobre a Cambiná. E depois nos é revelado que este policial ele é um demônio chamado Paimon. O que aconteceu? A Arong, aquela demônia lá, Justitia Sambenin, ela tá indignada que o Randaon ele está deixando a Justitia humana, né? Ele está fazendo ela ter sentimentos humanos e demônios não podem viver dessa forma. Então ela acaba fazendo um ritual para convocar o Bael. O Bael é o chefe da Justitia. Nisso ela diz pro Bael que o Randaon ele está corrompendo a Justitia e o Bael chama um dos seus tenentes, que é o Paimon, para eliminar o Randaon. Só que, de modo geral, os demônios eles não podem simplesmente ir eliminando humanos, né? O humano tem que ter cometido um pecado. Então, quando o Paimon vai questionar o Bael sobre isso, Bael responde que é só ele fazer o Randaon pecar. Só que a Arong, ela não ficou até o final das instruções, ela não ouviu tudo o que o Bael disse. O Paimon pergunta se ele pode eliminar a Justitia também. E o Bael responde que se ele tiver o poder para isso, que fique à vontade. E a questão é que Paimon e Justitia, eles são inimigos há mais de 400 anos e o conflito deles é principalmente porque os dois estão lutando para ser os sucessores de Bael. Então aquele policial que eu não fui com a cara simplesmente é o Paimon e ele tá ali no meio só para ferrar todo mundo. Em paralelo a isso, a gente descobre que o anjinho, aquela senhorinha velhinha, é ela que estava ajudando as pessoas, as vítimas ali dos casos da Justitia, sabe? Exemplo, aquela menina do primeiro caso que o cara batia na namorada e ela quase se eliminou, o anjinho ele viu o que ia acontecer e ele chamou a polícia. Então o anjinho interferiu. Aquele outro caso do cara do sindicato, que ele tinha uma filha doente, o anjinho foi e curou aquela menina. Ela estava falecendo de câncer e ele curou ela. O que me leva a concluir que anjos e os demônios eles podem interferir mais na humanidade do que o imaginado. Eu achei que nos dois casos eles só podiam influenciar as pessoas, né? Tentar que elas cometessem o bem ou o mal, mas que eles não podiam ativamente interferindo na vida deles, exceto em casos muito específicos, como a Justitia punindo criminosos, né, condenados, enfim, que ela sabia que eles realmente tinham feito aquilo. Então, essa série, ela mostrou que não. Anjos e demônios, eles têm mais poder de interferir na humanidade do que a gente esperava. E para concluir, nós tivemos a batalha, então, entre o Paimon e a Justitia. Uma batalha muito bem feita, por sinal, tá? Eu, assim, tô amando os efeitos visuais dessa série, ela tá muito boa, muito competente nessa parte. E, cara, Paimon toma a surra que merecia. Só que quando a Justitia achou que tinha derrotado ele, ele volta. E aí temos uma cena que nos leva a crer que o Randaon se jogou na frente dela para ele tomar a facada no lugar dela. Só que eu acho que isso não aconteceu, exatamente, porque a Justitia ela pode ter parado aquela faca, né? Ele abraçou ela, então ela pode ter parado aquela faca porque ela é super poderosa, ou ele realmente pode ter sido atingido, mas eu não acho que ele vá falecer, algo do gênero, sabe? E aí vamos para a parte de teorias.
Primeira teoria, eu acho que o Randaon, ele vai desenvolver algum superpoder, porque ele teoricamente se sacrificou para salvar um demônio, então um humano se sacrificando para salvar um demônio, isso cria de Constantine o filme, né? Então, na minha cabeça faz todo sentido isso. Segunda teoria, eu acho que o Jay pode ser Satã mesmo, até porque a Justiça, enquanto investigava toda a questão do Jay serial killer, a história de Satã, ela foi discutida novamente na série. Para quem não lembra, Satã roubou lá um artefato de Lúcifer e veio para a Terra. Só que a Justiça comenta que um demônio, quando ele possui um humano, ele vai envelhecer o corpo daquele humano, ele vai envelhecer. Para ele ficar num corpo, ele teria que fazer um ritual específico. E isso envolve, este ritual envolveria pegar partes de pessoas que têm uma alma pura, enfim, e consumir elas. O que faz sentido se a gente considerar o modus operandi do Jay. Então, acho sim que Jay é Satã. E uma coisa interessante, não sei se repararam na abertura de The Judge from Hell, mas a história, ela é contada na abertura. Mostra a Justiça assumindo o corpo da Cambiná, né, os sapatinhos ali, ela indo pro fórum. Tem a cena que tem o inferno de um lado e o mundo humano de outro. Na sequência, mostra a Justiça já no corpo da Cambiná e mostra a pedra que Satã roubou de Lúcifer. Essa série ela está cada dia melhor.